Paz do Senhor, gente, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Quero agradecer já de cara, agradecer as mensagens, agradecer gente de todo o país fora. Aproveitar, gente, agradecer o José, lá da Irlanda, que tem mandado mensagem, tem sido tocado com todo o programa que tem passado toda segunda-feira. Deus abençoe, José, que Deus te abençoe muito e que você possa, em nome de Jesus aí, através da palavra de Jesus aí, alcançar muitas vidas. Gente, quero agradecer aos nossos apoiadores, Demarca Empreendimentos, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barber. Gente, Deus abençoe os nossos apoiadores. Quero agradecer também a Eliane, que cedeu esse espaço pra gente da Demarca Empreendimentos. Hoje está começando aí a primeira gravação aí na realidade a segunda gravação do Maqui Podcast Verão, e tem essa vista linda que vocês estão vendo aí. Então, Deus abençoe a Eliane, que Deus possa cada vez mais, através da vida dela, alcançar muitos e muitos lugares através da palavra de Jesus. E você que quer se tornar nosso apoiador, por favor, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ter você com a gente. Gente, se inscreva no nosso canal, compartilha, aciona o sininho lá, e para ter toda segunda-feira aí tem um vídeo novo para você acompanhar o testemunho de pessoas que encontram Cristo, e Ele é aquele que cura, liberta e salva. E hoje a gente tem uma pessoa especial, uma pessoa que eu tenho certeza que vai passar muita coisa, veio do nada, né? Foi convidada do nada, mas foi convidada por Cristo primeiro. E essa é a grande questão. Eu tenho certeza que ela vai impactar com a história dela, então fique aí e compartilha, que eu tenho certeza que cada vez mais as pessoas alcançando essa palavra que é Cristo, ela vai ser abençoada e edificada em nome de Jesus. Então Deus abençoe a todos, Maqui Podcast. Gisele, seja bem-vinda ao Maqui Podcast, uma honra ter você aqui, muito obrigado por ter aceito o convite. Pastor Diogo, a honra é minha estar aqui, ainda mais contemplando essa tarde, esse belo. Amém. Eu acredito que vai ser super especial o que Glória Deus tem para fazer, porque Ele marcou esse lugar tão especial para inaugurar. Acho que é a segunda gravação desse podcast aqui de verão, e como vocês podem perceber, realmente o dia tá lindo, vocês não podem sentir o vento. Amém. Mas o vento tá muito bom. É verdade. E Deus é assim, a gente não vê Ele, mas onde o vento ele passa, a gente sente. Verdade. Então a gente pode sentir aqui o vento, como eu gostaria que vocês pudessem sentir essa tarde também nesse podcast com o pastor Diogo. Amém. A presença do Senhor na casa de vocês, no coração de vocês. Amém. Você já chegou dizendo que já tinha algo especial de Deus, né? Porque antes a gente já estava aqui se debulhando, chorando aqui. Verdade, eu cheguei aqui, vocês já estavam, acho que a atmosfera já estava preparada. Verdade. Ele já estava antes da gente ter chego aqui. E eu quero te dizer que é uma honra para mim ter aceito esse convite. Estamos nos conhecendo mais hoje. Agradeço o convite. Foi estendido através da sua esposa. Nos conhecemos numa palestra, num evento que teve em Balneário. Isso. No All Inclusive, direto ao Jardim. Glória a Deus. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai estar falando hoje. Quando a gente volta aos nossos olhos para Deus, não tem como a gente não lembrar de volta ao jardim. Amém. De volta a essa essência. Glória a Deus. Então eu acredito que o que nós vamos fazer hoje é estar nos conectando com a essência. Amém. Não é verdade? Glória a Deus, verdade. Gisele, me conta, natural da onde? Família? Eu sou natural, eu nasci em Itajaí, mas sempre morei aqui em Itapema. Perdeu o sotaque, né? Não perdi. Você acha que eu perdi? Eu acho. Bem menos. Eu acho que eu sou ainda bem peixeirinha ainda. É que geralmente o pessoal de Florianópolis fala mais manezinho. Nós já somos mais açorianos já. Mas é diferente eu moro aqui, já vai fazer 44 anos. Nossa. Uma família grande, somos em 10. Olha. Eu sou a segunda.
Então, uma família de 10, só tem um irmão, o resto é tudo mulher. Nossa, Meus sério? pais sempre foram comerciantes. Eu sou nutricionista, atuo nessa área já há 21 anos. Sou apaixonada pelo que eu faço. Glória a Deus. Essa busca, né? Essa busca de buscar ser nutricionista foi por uma transformação pessoal. Então, eu fui buscar nutrição e eu encontrei Jesus nesse processo todo. A minha história é uma história onde eu tive muitos problemas com a minha autoimagem, muito problema de rejeição. E eu busquei na nutrição uma forma de me aceitar, de conseguir um corpo melhor, conseguir olhar no espelho e gostar daquilo que via, porque eu não gostava daquilo que via. Mas nesse tempo eu conheci Jesus em 2009, 2008, 2009 eu conheci Jesus. Só que durante todo esse período eu tive muitos encontros de transformação. Nossa. Eu já tenho 44 anos, mas eu quero te dizer, com 14 anos eu conheço a palavra. Mas, há 14 já? Há 14 anos. Mas se você me perguntar há quanto tempo eu sou curada literalmente na minha autoimagem, desde 2021. Não faz tanto tempo assim. Mas foi uma busca genuína por estar encontrando realmente a revelação de quem eu era. Amém. Então, quando Jesus me resgatou, eu tive várias curas. Fui curada da rejeição, fui curada de bulimia, de anorexia, uma série de coisas, sempre com problema com o meu corpo. Mas em que circunstâncias, assim, tipo o corpo? Eu era acima do meu peso, eu não gostava daquilo que via. Entendi. Não conseguia emagrecer. E aí eu fui fazer nutrição, porque era uma forma de eu tentar ver se eu aprendi a emagrecer. Olha. E aí, durante a faculdade, eu tive muitos estresses. Mas chegou num estado de obesidade? Eu sou bem baixinha, então eu tinha mais de 10 quilos da cintura para cima. Eu tinha um caso de sobrepeso já. Entendi. E tinha muitos pensamentos ruins, porque eu não gostava do que via, né? Entendi. Mas achava eu que estava buscando apenas uma cura por uma doença que era uma compulsão alimentar, uma bulimia nervosa, que eu fiquei 7 anos escrava disso. Então, eu nunca usei drogas, eu sei que tem pessoas que já passaram por isso, que é terrível, mas quando você se torna dependente de algo, pode ser por comida, por sexo, por álcool, por qualquer coisa. E eu fiquei alienada por 7 anos, escrava da compulsão alimentar. Então, por mais que eu já atuasse na área, procurasse me alimentar de maneira saudável, mas quando eu tinha meus estresses emocionais, era na comida que eu buscava o meu afago. Olha. E aí eu me comportava, eu comia mais de 3 quilos, assim, em menos de 10 minutos, assim, vomitava um balde de comida. Então nem parecia uma pessoa, sabe? E aquilo foi se agravando ao longo do tempo. E depois eu fui buscar muito conhecimento. Eu fui estudar muito. Me tornei viciada em estudar. Eu era viciada em trabalhar e estudar para poder me curar. E aí eu fui fazer várias especializações, vários cursos, entender de fisiologia, bioquímica, entender como que eu podia arrumar toda essa bioquímica do meu cérebro para eu poder ter esse equilíbrio de saciedade, não ter compulsão alimentar, estar feliz comigo mesma. Mas essa saga levaram 7 anos. Nossa. E quanto mais eu tentava buscar na medicina para tentar me ajudar, mais eu estava desanimando porque eu não encontrava a cura. Eu encontrava muitas respostas, mas não era o toque que eu precisava. Chegou nos últimos anos... Encontrava teorias, no caso. Isso. Encontrava teoria, eu aplicava, eu era bem diligente. Mas quando eu estava sozinha no final de semana em casa, eu não conseguia ficar comigo sozinha. E aí batia ansiedade e aí eu comia para vomitar, para tirar algo dentro de mim. Foi quando, então, eu tive uma visitação do Espírito Santo dentro do meu quarto, em 2009. E naquela noite, à meia-noite, estava conversando com uma amiga e eu tive uma lembrança dos 3 anos de idade. Era algo relacionado à rejeição e daquele dia em diante eu fui curada. Eu nunca mais tive problema nenhum relacionado à bulimia nervosa. Olha. Então, bastou um toque de 7 anos de busca, de não conseguir lidar com aquilo. E por 30 dias eu proclamava todos os dias que eu estava curada.
Glória a Deus. E realmente passou os 30 dias e eu nunca mais tive nenhum problema relacionado com a comida. Você imagina, a pessoa quer tanto ser curada. E de repente o Espírito Santo visita ela no quarto, ela recebe uma bênção nas suas emoções, um toque do Espírito Santo e nunca mais tem problema. Aí você pensa, meus problemas já estão resolvidos, eu não preciso mais disso. Sim. Mas enganada estava eu. Isso era só o começo do meu processo. E aí, após isso, eu não tinha mais problema com compulsão, fui me aperfeiçoando na minha carreira, fui construindo a minha carreira. Só que eu fui descobrindo que os meus problemas com autoimagem era muito maior do que eu imaginava. Era um problema realmente de identidade. Olha. Então, quando você tem um problema daquilo que você não consegue olhar para o espelho e enxergar quem você é, não é apenas que a sua boca não é bonita, a sua perna, o seu peso, o seu nariz. É muito além disso. Tem a ver com a revelação de quem você é em Deus. E quando você vai para a palavra de Deus, lá em Gênesis 1:26, você descobre que nós somos quem? Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Uhum. E aí, quando foi 2021, eu tive uma outra revelação de o que é ser uma filha de Deus. O que é ter uma identidade revelada. Como assim, Gisele? Eu estava vivendo um período muito abençoado da minha vida, vivendo um desfrute por muitos anos. Eu e meu marido passamos por algumas situações difíceis, financeira, passamos por alguns desafios. A gente fala que a gente não se separou porque nós casamos por um propósito maior. Glória a Deus. Então foi Deus que nos conectou, nos uniu. Então o casamento ele permanece, não é por amor, mas quando você tem um propósito em comum para fazer aquele casamento dar certo. Amém. E aí, durante esse período, eu e meu esposo vivemos um período difícil, mas em 2021 veio um período de abonança, um período de muita alegria, e de repente eu me deparei que eu estava vivendo novamente mais uma crise de identidade. Eu estava podendo desfrutar da bondade de Deus, vivendo de uma vida melhor, financeira, um casamento abençoado com meus filhos. E de repente, pastor Diogo, eu me deparei com umas vozes e as vozes falavam assim para mim: você está muito feliz, né? Espera só o que está por vir. Ah, você acha que as coisas estão dando muito certo para você, né? Espera só o que vai acontecer. E de repente eu comecei a me deparar naquele ano, todas as manhãs eu acordava não como uma filha de Deus. Eu me acordava como se fosse uma pecadora que tinha que eu já deslizava da cama de joelhos, já fazia a oração do pecador, né? Papai do céu, já me reveste com a tua armadura. Senhor, envia os teus anjos aqui, Senhor. Manda o inimigo embora. É como se todos os dias eu estivesse acordando por uma guerra, indo para uma guerra. E não alguém que acorda, olha, contempla, desfruta a beleza da santidade do Pai e fala: obrigada por esse ar que eu estou respirando, obrigada por esse novo dia que nasce. Olha como é bom você desfrutar da respiração, da vida, do zoe de Deus dentro da gente. E naqueles dias isso me chamou muita atenção, sabe, pastor Diogo? Porque eu percebi que eu estava passando por uma luta emocional e de identidade. Eu não me sentia legítima, ser uma filha legítima. Eu não sabia que um filho podia desfrutar da mesa de um pai. Amém. E da minha mentalidade, da minha crença, eu acreditava que o filho é aquele que apenas come as migalhas que caem da mesa. Né? A sua história sobre o Mefibosete, ele é restaurado à mesa. E na mesa a cura. O pai faz o filho sentar na mesa para que ele possa desfrutar das bênçãos e entender. Porque a gente só é curado quando a gente vive uma experiência com o próprio Pai, com o próprio Criador. E naquele dia, eu acordei com essa crise. Eu falei pro meu esposo assim: amor, eu vou pro quarto terminar de ler esse livro. Porque eu gosto muito de ler. E Deus fala muito comigo nas leituras. Amém. Eu descobri que o Espírito Santo se revela comigo nas leituras.
E um dia Deus usou um profeta para falar que Deus revelava comigo com essas palavras. Dessa maneira. E realmente, às vezes eu ia lá e Deus me revelava diagnóstico de paciente, ou revelação sobre o reino, uma série de coisas. E naquele dia eu falei assim, amor, eu vou pro quarto porque eu quero terminar esse livro. E esse livro que eu comecei a ler, essa experiência que eu tive em 2021, que eu quero que vocês entendam como foi esse mover de Deus sobrenatural, foi quando eu escutei por 2 meses uma voz que falava para mim assim, a cultura da honra. Cultura da honra, cultura da honra. Meu Deus, o que tem a ver a cultura da honra com identidade, com cura de paternidade, com autoimagem? Que salada de fruta é essa, pastor Diogo? É pra bugar a mente mesmo. Que salada de fruta é essa? Naquele ano, eu fui encorajada a ler um livro chamado A Cultura da Honra. E eu entendi que era um livro. Quem é o autor, Urcélio? O autor desse livro, deixa eu lembrar o nome dele. É porque eu li muito Bill Johnson, mas ele não é o Bill Johnson, da Cultura da Honra. Eu não lembro agora o nome. Depois a gente bota na descrição. Mas depois a gente coloca na descrição. É porque eu li alguns. É que o nome A Cultura da Honra ficou muito forte. E nessa Cultura da Honra eu tive uma revelação do que é o reino de Deus. Então, eu descobri naquele ano que eu me tornei uma pessoa religiosa. Nossa. E Deus queria revelar para mim o reino. Uau. Que o reino dele não era só bebida e nem comida. O reino dele não é apenas você estar lá fazendo 1000 orações e fazendo 1000 sacrifícios. O reino dele é muito maior do que isso. E é um impacto porque, imagina, tu já conhecia a palavra? Eu conheci a palavra e naquele 2021, Deus estava me convidando para ir mergulhar mais profundo e desconstruir a minha mentalidade de religiosa e desconstruir a minha mentalidade de filha, que até então eu achava que ter sido curada de uma compulsão alimentar já era uma pessoa curada na sua autoimagem, e não era. Nossa. E, pastor Diogo, naquela noite, passando por 15 dias, por aquelas vozes que eu ouvia, eu falava pro meu marido, amor, fazem 15 dias que eu escuto essas vozes e todos os dias eu uso a palavra. Eu usava a palavra para rebater as mentiras. Aí eu falei pro meu marido, mas eu tô cansada, todos os dias eu tenho que chegar e ficar fazendo esse esforço. Aí eu falei, amor, eu não me sinto legítima. Eu simplesmente voltei pro livro, A Cultura da Honra, e lá estava a passagem de Isaías 54:10. Por mais que os montes sejam removidos, as colinas sacudidas, ainda o meu amor, a minha paz e a minha misericórdia não se apartará de ti. Eu que tenho misericórdia de ti. Assim diz o Senhor. Uau. Nessa noite, pastor Diogo, eu tô falando agora no literal, mas naquela noite eu recebi um download do céu, uma visitação sobrenatural. A minha vida nunca mais tornou a mesma. Sabe quando você recebe uma revelação em menos de 1 segundo, você respirou aqui, você recebeu toda essa quantidade de oxigênio. Enquanto aquelas mentiras estavam vindo, as crenças, sofismas e fortalezas, que muitos nós passamos uma vida toda acreditando, e isso não nos permite desfrutar da mesa do Pai, da bondade do Pai. Então toda aquela crença que eu carregava de não merecimento, toda aquela crença que eu carregava de não me sentir legítima filha de Deus, não me permitia eu conseguir saber que Deus era tão bom e eu estaria protegida. E naquela noite, aquelas palavras de vida eterna, aquelas palavras de amor, conseguiram remover todo aquele sofisma dentro da minha mente. E naquele dia, eu me senti a pessoa mais amada, eu recebi o amor mais profundo que um ser humano pode sentir. E sabe quando não tem mais lugar dentro de você que você sinta falta de nada? Nossa. E naquela noite foi assim, todo o nosso vazio, pastor Diogo, qualquer vazio para nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso físico, só existe algo que possa ir lá e ocupar e preencher. É a presença de Deus. Glória a Deus. E a presença, eu falo, é a presença revelada no amor do Pai.
E naquela noite eu tive a revelação do que é ser uma filha amada de Deus. E a partir daquele momento eu comecei a viver um desfrute e saber o que é andar na bondade de um Deus que é bom. E você acha que a gente acha que é fácil. É fácil andar na bondade. É só você parar de andar na dificuldade. Mas quando uma pessoa tem uma mente de escravo, o escravo ele acha que ele precisa fazer algo para ser aceito. O escravo acha que ele precisa fazer 1000 rituais para o pai amá-lo. Mas quando você é filho, você só tem que entender que ele é teu pai e você é amado, isso basta. Quando Maria esteve aos pés de Cristo e Marta falava, como Maria, você não vai me ajudar? É que Marta não compreendia a posição de estar aos pés do pai. E naquele dia, eu tive a primeira revelação genuína e eu fui curada na minha autoimagem. Ser curada na autoimagem é quando você olha no espelho e você começa a contemplar a formosura de Deus. Você começa a gostar da sua boca, você gosta dos seus olhos, você gosta da sua voz. Você olha para o espelho e fala, eu sou a extensão do céu na terra. Glória a Deus. E aí eu comecei a olhar para mim com o olhar de amor. Eu comecei a me sentir bonita pela primeira vez. Meu marido falava que eu era bonita, me elogiava. Eu nunca acreditei. Muitas vezes, muitas mulheres lindas que vocês veem na alta sociedade, na mídia, eu atendo muitas dessas mulheres bonitas. Vocês acham que, às vezes, aquelas mulheres estão falando só para receber um elogio? Não. Existe um vazio na alma delas. Elas realmente não se acham bonitas. Elas não tiveram essa revelação de quem elas são. E mesmo sendo bonita. Mesmo sendo lindas. E às vezes você encontra uma mulher não tão bela quanto a outra. Mas com uma autoestima. Mas com uma autoestima incrível, porque ela teve a revelação de quem ela era. Glória a Deus. Mas Gisele, o que isso mudou a sua vida? Mudou tudo. Sim. Porque eu passei uma vida inteira buscando me aceitar, querendo descobrir que eu era bonita, e de repente foi a cura de um amor que nunca tinha sido revelado dentro de mim, que me fez enxergar a beleza da santidade de Deus. E depois disso, a minha vida começou a só prosperar. Na área financeira, no meu relacionamento com meu marido, com meu filho, na minha área profissional. Foi um destravar, então. Foi um destravar. E quando a gente descobre que a gente realmente é filho, o filho, ele só faz aquilo que o pai faz. E aí você não precisa ficar carregando pesos, carregando cargas. Você só quer agradar o pai. Amém. E como que você agrada o pai? Você quer estar no centro da vontade do pai, fazendo aquilo que ele quer que você faça. E depois que eu tive essa experiência, eu comecei a perceber que a vida, ela tinha muito mais valor, a vida ela era muito mais leve do que a gente tenta complicar a vida, sabe? A gente tenta complicar. Mas o que tem a ver a sua cura com a sua autoimagem, com a nutrição e com a tua filiação? Eu sou nutricionista. Eu fui para a nutrição buscando para ser magra. Se você for ver hoje, a maioria o maior problema da população está com o seu bem-estar, com a sua saúde, com a sua imagem e com o seu físico. Se você não estiver bem com o seu corpo, pastor, como que você vai conseguir realizar o propósito ao qual Deus te chamou? Se você está aqui nesse podcast para impactar as vidas, para trazer pessoas para testemunhar do feito do seu Pai, do nosso Redentor, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, se você não tiver saúde no seu pulmão, como que você vai ter energia para levar o propósito e cumprir o propósito? Ganhar o ganha-pão para sua casa, dar uma vida melhor para os seus filhos. E quando você consegue compreender que você não é mais um corpo onde o Espírito Santo habita, o corpo não é seu, mas esse corpo, Deus habita dentro dele, e a palavra diz, lá em 1 Coríntios 6, 9, fala assim, ou vós não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, não é mais seu, mas templo do Espírito Santo? Então isso, pastor, nos traz uma responsabilidade. Sabe por que nos traz uma responsabilidade? Porque nós
não vamos prestar contas apenas daquilo que nós vamos colocar para dentro. Deus deixou na natureza tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa realmente resplandecer a vida, a essência de Deus. Então, vamos pensar comigo. O seu DNA veio da onde? De Deus. De Deus? Quem deu o sopro de vida para você? Deus. Não foi Deus? Eu não sei se você sabe, mas dentro de cada célula do seu corpo está escrito o El Shaddai. Glória a Deus. O Deus Todo-Poderoso. Amém. Tem uma pesquisa que mostra que dentro dos elementos químicos da natureza, conforme criam a nossa matéria, existe o nome do nosso autor, o El Shaddai, em cada célula do nosso corpo. Sério, Zé? Só que se você pensa, mas o meu DNA meu DNA, Deus me fez, correto? Mas lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. Amém. E aí, como que você vai ficar nessa condição? Se eles pecaram, desobedeceram, o pecado adentrou no Éden. Sim. E aí? Não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha nada. Mas depois não começou a ter? Sim, normal. Hoje você olha, o que mais você vê? Obesidade, depressão, demência. Você não vê um monte de coisa dessa? Tá, então será que nós estamos sentenciados ao nosso DNA? Será que a gente está sentenciado? Vamos parar para pensar um pouquinho? De repente, em circunstâncias que nos envolve, que é a carne, né? Então, deixa eu te contar. Olha só, o DNA veio do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Correto? Sim. Só que o primeiro Adão pecou. O segundo veio Jesus para nos resgatar. Correto? Sim. Então, hoje nós temos a epigenética. O que é epigenética? Epigenética. O que é epigenética? É a área que eu atuo hoje. Epigenética, ela vai além da genética. Ela que está sobrepondo a genética. Como assim, Gisele? Olha só, sabe esse ar que nós estamos respirando aqui? Sabe essa atmosfera que nós estamos aqui envolvido? Isso é epigenética, vai além da genética. O ar que nós respiramos, a frequência que nós estamos nos conectando com Deus, isso está mudando a expressão do nosso gene, do nosso DNA. Então, nós podemos ter dado um DNA, só que ele tem 25% de impacto. 75 a 80 vai depender das nossas escolhas. Aquilo que você escolhe fazer com a sua vida hoje. Você sabia disso? Com a sua vida hoje. Então, a partir do momento que você descobre que você é filho de Deus, que o seu corpo não é mais só seu, mas é templo do Espírito Santo, você nunca mais vai fazer as mesmas escolhas na hora de escolher um alimento, de escolher uma água para tomar, de praticar uma atividade física. Você nunca mais vai enxergar com a mesma ótica. Uau. Sabe por quê, pastor Diogo? Porque a partir do momento que você descobre que você tem que expressar o céu na terra, as suas escolhas têm que fazer referência ao Éden, ao jardim. A origem. A origem, entendeu? A partir do momento que você vai lá para Gênesis 1:26, ele fala, eu te coloquei, eu te fiz imagem e semelhança, eu te coloquei para governar sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre as aves, sobre a sua vontade, ok? Sobre a sua vontade. E eu te fiz governar e dominar. E aí, quando você entende esse mandamento, esse governo, é um comando, ok? Sobre a nossa vontade. E de repente você tá lá, na frente de um churrascão gostoso, e aí você quer comer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto pedaço. Você, será que está governando sobre a sua vontade? Cadê o fruto do Espírito Santo, que é temperança, domínio próprio, autocontrole. Autocontrole. Então, nós somos convidados a realmente a obedecer um Deus maior e não deuses menores do nosso estômago. Então, o convite de se tornarmos filho é um convite de responsabilidade. É forte isso, cara. E sabe, a gente fala de responsabilidade, mas na responsabilidade tem muita proteção. Sabe por quê, pastor? Porque Deus, ele criou o princípio para nos proteger. Para que você tivesse a vida eterna, para que eu tivesse a vida eterna, para que você desfrutasse da saúde nessa terra, para que você não gastasse todo o teu dinheiro, a tua energia com doenças, com enfermidade,
mas para que você pudesse investir o seu tempo para estar aqui, levando o evangelho para as pessoas, chegar em casa com vigor, abraçar os seus filhos. Amém. Ter disposição física, mental e sexual para namorar sua esposa. Amém. Entendeu? Então, é muito além do que apenas eu me alimentar. Assumir o governo é quando a gente entende que Deus deixou escrito lá no jardim, lá em Gênesis, que nós deveríamos comer. Ele deixou as sementes, os frutos das sementes, as aves, os peixes. Tá escrito lá que é pão de alho. Tá escrito lá que era Coca-Cola que dava em árvore. Tá escrito lá. Então, o que aconteceu ao longo desses anos? Aos poucos, nós fomos nos distanciando do Éden, da essência. E se tornando natural. Se tornando natural. E aí que eu falo a epigenética. Muitas vezes a gente vai culpar. Nós somos o que nossos avós comeram, porque o meu pai não me ensinou, porque a minha mãe não me ensinou, eu não tive condições financeiras. E aí a gente começa a enxergar as coisas de uma ótica vitimista e não protagonista da história. E Deus nos convida a ser protagonista da história. Top. Quando ele chamou Moisés para libertar o povo, tirar ele de escravo do Egito para levar para Nova Canaã. Canaã era uma terra o quê? Que manava leite e mel. Mas ele falou para Josué e para Caleb que eles tinham que ser o quê? Forte e corajoso. Se a gente for trazer para o nosso tempo, nós vivemos um tempo pós-pandemia, obesidade, depressão, muitas doenças. Só que nós somos convidados a conquistar uma nova terra. Uma terra de saúde, de bem-estar, de prosperidade. E aí, sabe por que eu, como nutricionista, eu trabalho com longevidade. Eu trabalho com reprogramação epigenética. O que é reprogramação epigenética? Não faço ideia. Você não está condenado à sua genética. Você não foi sentenciado lá no jardim. Você não foi sentenciado pelo pecado. Porque a maldição visita 4 gerações. Correto? Sim. Então você é aquilo que os seus avós comeram. Correto? Só que quando um pecador se arrepende, a palavra, a Bíblia fala que 1000 gerações são abençoadas. Sabe o que é 1000 gerações? É quando você entende que hoje, quando você for no mercado comprar alimento para os seus filhos, você nunca mais vai enxergar o carrinho do supermercado da mesma maneira. Porque você é o sacerdote do seu lar. Você é aquele que vai dar o destino profético para os seus filhos. E se você trazer vida para sua casa, eles terão vida. E se você trazer alimento morto para sua casa, você vai estar trazendo morte. Pode parecer pesado, mas não é pesado. Na verdade, nós fizemos as nossas escolhas e as nossas escolhas fazem nós. Nossa. Então, quando eu entendi isso foi me revelado em outubro. Eu fui convidada para dar uma palestra da escravidão à liberdade. Foi quando o Espírito Santo me trouxe toda a retrospectiva. Um dia eu era uma escrava do meu corpo, dos meus padrões alimentares, mas eu tive a oportunidade de ter conhecimento. Mesmo ainda quando eu tive conhecimento, eu tinha prisões emocionais e espirituais que não me permitiam. Ainda o Senhor, na sua infinita maravilhosa graça, me visitou e eu tive libertações e curas emocionais e também espirituais. E hoje eu me sinto responsável como uma embaixadora do reino de Deus para falar de reprogramação epigenética, que parece um nome tão complexo, mas nada mais é do que aprender a voltar a comer aquilo que Deus nos deixou lá no jardim, que está na natureza, para que você tenha vida e vida abundante na sua casa, no seu lar. E para que você não precisa ficar orando e fazendo várias campanhas de jejum e oração e pedindo só para Deus, o Jeová Rafá, curar. Eu não estou falando que Deus não cura. Claro. Eu creio que Deus cura. Eu lembro que quando ele me chamou para esse chamado, eu fui para os Estados Unidos e me convidaram para palestrar lá nos Estados Unidos. Era para eu dar uma palestra sobre energia celular, num curso de empreendimento nos Estados Unidos. Mas, aprove a Deus, chamou eu e meu marido para pregar em 2 cultos numa igreja nos Estados Unidos. E naquele ano era para a gente falar sobre a bondade de Deus, o que Deus estava fazendo na nossa vida. E eu entendi que naquele lugar Deus estava nos chamando para aquelas pessoas que estão lá na América
elas entendam que elas não estão lá como escravos, como apenas imigrantes, mas eles foram para lá porque quando Deus estabelece um homem de Deus, uma mulher de Deus como cabeça, ele estabelece como cabeça e não por cauda. Então, Amém. Isso é independente de território. Se você está aqui no Brasil, se você está nos Estados Unidos, Amém. Se você está na sua casa, eu quero te dizer Amém. Que quando você é um rei, você governa na sua casa. Amém. Quando você se torna um filho de Deus, quando você saiu lá de Lodebar e você sentou na mesa do rei para poder receber as vestimentas e ser curado pela experiência de um pai servindo seu filho, é porque o pai quer que nós possamos proporcionar isso para os nossos, para aqueles que estão na nossa casa. E sabe por que eu falo isso? Desde quando Deus me chamou para poder realmente levar para as pessoas o destino profético do que realmente elas são, que a saúde é uma bênção. A saúde é um favor, é um presente de Deus, que Ele nos deu para que a gente pudesse ter energia para cumprir o ID e o nosso propósito de implantar o reino aqui. Eu lembro que nesse mesmo ano, a gente começou um projeto no nosso condomínio, pastor. E eu estava ensinando as crianças no nosso condomínio. E numa noite, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, eu quero que você prepare um jantar de gala. E você ensine como reinantes se comportam numa mesa. Eu obedeci, eu não sabia nem dar aulinha para criança. Então, assim, eu sou nutricionista, nunca dei aula para criança. Mas eu e meu marido assumimos um compromisso no nosso condomínio, que nós íamos levar a palavra para as crianças e para adulto. E nós íamos revezar. E naquela noite, eu preparei toda a palavrinha, falei pro meu marido, me ensina. Como que eu vou ensinar a palavra para as crianças? E aí, preparei tudo, e aí o Espírito Santo me deu toda a estratégia com cada criança, o que perguntar, o que falar para aquelas crianças. E quando chegou na hora de fazer a atividade, o Espírito Santo falou para mim assim, prepara um jantar de gala. Eu obedeci. Nós preparamos no Dia das Crianças, um jantar de gala, lá em Balneário Camboriú, no Bistrô do Luca. Olha. Eles se vestiram, os meninos se vestiram de smoker, as meninas de vestido. E convidei uma professora de etiqueta. E naquela noite, Deus me revelou que Ele ia ensinar como que os próximos embaixadores do reino, como eles teriam que se portar numa mesa. Como que eles teriam que se portar, como teriam que se comer. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não presta atenção nas nossas crianças. Mas aquilo que nós fazemos dentro de casa, aquilo que nós comemos, colocamos, nós estamos ensinando muito mais do que aquilo que nós falamos. As nossas atitudes falam muito mais. Quando você vai comprar uma fruta ou cortar uma fruta para o seu filho e você para tudo para oferecer essa fruta à noite, você está falando de amor. Você está convidando ele a levar saúde para o seu filho. Pode parecer tão superficial, mas é profundo, pastor Diogo. É muito profundo. Sabe por quê? Porque muitos de nós, hoje em dia, a nossa fome é uma fome emocional. Não é uma fome só física. Tem fome espiritual, claro. Obviamente tem desequilíbrios físicos, mas existem muitas fomes, são fomes emocionais. Então, reprogramação epigenética é um convite para que as pessoas possam fazer novas escolhas todos os dias. A água que vão beber, o arroz e feijão que vão comprar para sua mesa, ou elas vão apenas comprar tudo pronto no pacotinho do supermercado. Quando você compra tudo pronto, você está consumindo um alimento que está totalmente processado, com conservante, com toxina, com aditivos químicos que não existem na natureza. Tu diz pronto, aqueles tipo congelado? Não, quando é congelado, o processo do congelamento é um processo natural. Porque você cozinhou o alimento, colocou ele em baixas temperaturas e é um processo natural de conservação, tá tudo certo. Entendi. Antigamente, como que se conservava um alimento? Com sal. Com sal, correto? Lá no Alasca, como os esquimós faziam? Enterravam lá na neve. Uhum. É um tratamento natural de conservação. Não, pastor, eu falo quando você pega um alimento íntegro, uma farinha, e processa ela até ela se tornar totalmente refinada.
Aí você vai colocar um metasulfito, você coloca um conservante, você coloca um emulsificante, para realçar gosto, realçar sabor. Aí vai ter glutamato, vai ter um monte de produtos químicos. Que na essência do seu DNA, Deus não te criou para poder reconhecer isso. E aí as crianças começam, os adultos, ter TDAH, falta de concentração, depressão. Eles têm dificuldade de aprendizado na escola. E aí as pessoas acham que tudo é só o eletrônico. Não é o eletrônico. Quando a gente consome todos os dias os nossos alimentos e colocamos para dentro, ou a gente está nutrindo o nosso corpo, ou a gente está matando o nosso corpo. Só existe duas vias. Eis que eu coloco diante de vós a bênção ou a maldição. E a palavra diz lá em Deuteronômio, escolha a bênção, para que tudo possa ir bem por você. Mas como a gente tem escolhido? Automaticamente? A gente tem deixado só ser dirigido conforme pelo piloto automático? Ou a gente tem prestado atenção à oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, né? Obrigada pelo pão de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Será que a gente tem meditado na palavra? Quando você acorda de manhã e você faz um café, será que você tem prestado atenção? Nossa, esse café aqui, Deus criou o café, né? Para nos dar concentração. Não sei se você sabe, mas os pastores, para ficar em vigília, para cuidar das ovelhas antigamente, eles bebiam de café para permanecer à noite em vigília, para que o rebanho pudesse ser bem cuidado. Então, tudo tem uma história. Então, o que tem a ver, Gisele, a sua cura com identidade? Porque a partir do momento que eu deixei de ser escrava em 2009, da bulimia, lá em 2021 eu descobri que eu tinha uma filiação, que eu era filha de Deus, que eu fui chamada, eu fui curada na minha autoimagem, para que Deus pudesse me levar a vários lugares, para que eu pudesse ser usada para curar a autoimagem de muitas pessoas e falar para elas, querida, essas escolhas que você está fazendo, você está adoecendo o seu cérebro, você está aumentando a expressão gênica para doença cardiovascular, para câncer, para depressão, mas existe um bom e vivo caminho aonde você começa a fazer o resgate do estilo de vida do céu. E você sabe qual é o estilo de vida do céu? Você sabe, pastor? Estilo de vida do céu? É. Então, assim, quem é a sua referência maior? Em relação à Bíblia? É. Quem Paulo. É a sua referência? Jesus, claro, mas Paulo por tudo que fez. Ok. E Jesus é o seu referencial maior. É. Tá, quando a gente vai para a vida de Jesus, vamos ver o estilo de vida de Jesus? Então, nada mais que eu quero hoje poder falar como filha de Deus. A gente só tem que fazer aquilo que Jesus fazia. Quando você começa a repetir os padrões de Jesus, você tem uma vida abundante, você tem saúde e você tem uma vida em liberdade. Então vamos lá. Jesus jejuava? Jejuava. Você acha que o jejum é importante? Acho. Acha? Por que o pastor acha que o jejum é importante? Porque, na realidade... Da ótica espiritual. Isso, porque aproxima mais, enfim. E se você me perguntar por que o jejum é importante do ponto de vista físico, ele era o nosso maior mestre, certo? Ele era o dono da sabedoria. Quando Jesus ele estava com a multidão, Ele ia lá, pregava a palavra, operava milagres, caminhava o monte, não fazia isso? Sim. E depois o que ele fazia? Se afastava, ia lá ficar com o pai, orava e jejuava. O jejum é uma prática de autorreparação do corpo, sabia disso? Ela foi descoberta em 2016 por uma ferramenta de autolimpeza, de autorreparação, que se chama autofagia. Autofagia é um sistema de autolimpeza, de autorreciclagem. Foi descoberto por Yoshinori, que é um biólogo japonês, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. Você acredita nisso? Uau. Olha só, é algo milenar que Jesus já fazia há 2000 anos atrás. Ele já nos deixou um ensinamento para que a gente pudesse ter saúde, porque antigamente
não tinha jatinho, não tinha hospital, os medicamentos que nós temos tudo hoje, correto? Era tudo caminhando. Era tudo caminhando? Então vamos lá. Jesus ensinava a fazer jejum. Em 2016 descobrimos que o jejum é um sistema de reciclagem, onde você ativa o caminhão do lixo do seu corpo a tirar todas as toxinas e reparar a tua célula, tirar a célula tumoral, tirar as mitocôndrias, os motores que estão doentes e devolver a vida e o bem-estar ao seu corpo. Olha que incrível! Uau. Você consegue aumentar o seu sistema imunológico, você consegue ter melhor criatividade, você consegue ter clareza mental e as pessoas, aos poucos, escutam tantas coisas erradas no meio da desinformação e acham assim, meu filho, quanto mais você precisa de comida, senão você vai ficar fraco. Pastor Diogo, se você comer demais, as suas células enfraquecem, porque as suas mitocôndrias é como se fossem motor de um carro. Quanto muitas calorias você coloca para dentro, esse motor vai enfraquecendo e suas células adoecem, é o contrário. Uau. Quando você faz restrição calórica, jejum, você vai ativar imunidade, você vai viver mais, porque você vai ativar vários sistemas de autodefesa, como a MPK. O que é isso, Gisele? É o protetor do genoma. A MPK é uma enzima protetora do seu genoma, que quando você come pouco, você protege o DNA de danos e você não adoece. Quando você come pouco, sabe o que vai acontecer? Você vai liberar um bloco de proteína no seu corpo, que ele tem o poder como um gimo antiferrugem e não vai deixar o seu corpo enferrujar. Você sabia disso? Não. O nosso corpo é tão perfeito que Deus deixou todos esses segredos dentro de você e dentro de mim. Caramba, mas a palavra fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, talvez, hoje, a gente queria levar tantas coisas espirituais para as pessoas, mas o ato de se alimentar, ele é tão espiritual quanto o ato de orar. Glória a Deus. Porque o ato de se alimentar, Pastor Diogo, é um ato de honra ao templo, que é o corpo onde o Espírito Santo habita. E quando a gente consegue acessar o código da honra, sabe o que vai acontecer? Se você pegar o seu celular aí, pega o seu celular. Se você digitar a sua senha certa, digita a sua senha. Não vai desbloquear? Sim. Não vai aparecer já o que você quer? Agora, tenta não olhar para a senha e digita qualquer senha. Tenta digitar, sem olhar. Não tem como. Você vai conseguir desbloquear? Não consegue, né? Então, olha só. Quando você começa a descobrir quais são os códigos que regem a sua saúde mental, física, emocional nessa terra, aonde o Espírito Santo escolheu esse lugar para habitar, você começa a entender que existe um princípio de honra e códigos que precisam digitados para que esse princípio proteja você e você tenha uma vida e uma vida abundante com disposição física e mental. Não é incrível isso? Veja, se você entende que comer menos é o que mais deixa você longevo, você não vai ser enganado pelas propagandas. Meu filho, come que você tá fraco. Porque quando a gente viu na pandemia um monte de pessoas enfraquecendo e morrendo, eu escutei muitas vezes que aquelas pessoas precisavam comer muitas calorias vazias. Isso não era verdade. E muitas pessoas perderam o equilíbrio da sua saciedade. E elas não sabiam mais o que era fome e o que era desejo de comer. Porque elas perderam o senso, o equilíbrio da saciedade, porque aconteceu esse desequilíbrio. E olha que incrível, o estilo de Jesus, vamos voltar para ele. Amém. Ele era sedentário ou ele praticava atividade física? Ele caminhava bastante, né? Ele caminhava bastante. Porque ele saía de um lado para outro. E ele ia tudo a pé, não é verdade? Então, ele era ativo ou ele era sedentário? Ativo. Quando nós praticamos atividade física, nós temos uma arma. Essa arma é para liberar os nossos neurotransmissores. Dopamina, que muita gente está tomando Venvance. Igual mastiga chiclete. Achando que o Venvance é uma anfetamina, algumas pessoas precisam, mas nem todas.
Mas sabe que o sol, que a gente estava agora contemplando, é um produtor natural de neurotransmissor dopamina, que nos deixa com foco, disposição física e mental? Sabia disso? Olha. Que quando você escolhe comer um alimento com fruta, com verdura, a verdura com fibras, o seu intestino, ele consegue ter mecanismos que ele consegue usar esse bagacinho e produzir substâncias que protegem o seu cérebro, que protege os seus neurônios de vários tipos de doença. Você sabia disso? Nossa. Então, você imagina que todos os dias a gente acorda, a gente come, não é verdade? A gente bebe água, a gente dorme. Todos os dias. Todos os dias a gente não deve orar? Claro. Não deve orar? Então, como o Filho de Deus sabe que ele deve orar, está em comunhão com o seu Pai, como você acha que você teria comunhão com o seu Pai? Como você honraria o seu Pai com o seu corpo? Como você deixaria essa casa de Deus cheirosa e saudável? Como você acha que poderia fazer isso? Se alimentando certo e fazendo... E como que você poderia se alimentar certo se você não é nutricionista, você não é um médico? Como que você buscaria esses conhecimentos? Seria uma pergunta boa. Você está sendo um porta-voz. Então, você não é nutricionista, mas hoje você tem um portal do céu aqui na Terra. Você pode convidar nutricionistas, você pode convidar médicos, profissionais da área afim, da área da emoção. É uma coisa muito pouco falada, né, Gisele? Sabe por quê? Porque o povo sofre falta de conhecimento. Se eu falar para as pessoas, querido, se você começar a se organizar e fazer jejum intermitente 2 vezes por semana, você já começa a ter mais concentração, disposição física e mental. De quantas horas? 16 horas, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Só que as pessoas acham que fazer jejum intermitente é simplesmente não comer mais todos os dias no café da manhã. Não é. Porque na crononutrição, quando a gente volta para a essência, nós somos feitos para acordar bem cedo e dormir mais cedo. Se você for analisar como eram os nossos avós, acordavam com as galinhas, iam para a roça, trabalhavam, dormiam cedíssimo. Final do dia, comiam aquele pirãozinho com a galinha ensopada, não era assim? E aí eles já iam dormir cedo. Como que as pessoas eram? Magras, fortes, não é verdade? E tinha uma disposição. Na década de 70, era um país que comia arroz e feijão, um país de pessoas magras. Na década de 80, com a industrialização, nos tornamos um país de obeso, correto? Por que eu estou te falando isso? Porque da década de 80 para cá, nós começamos a nos afastar a expressão gênica do jardim. Nós começamos a trocar o dia pela noite. Começamos a trocar comida de verdade por comidas industrializadas. E nós nunca vimos tanto câncer, tanta demência, tantas doenças. Sabe por que eu falo isso? Eu trabalho com saúde, longevidade, com performance, né? Com essa parte. E muitas pessoas hoje, elas vêm de várias metrópoles, ganharam muito dinheiro. E hoje elas vêm gastar o seu dinheiro para poder resgatar a sua saúde que perderam. Só que nós não precisamos ter essa mentalidade de escravo. Nós precisamos apenas acessar o conhecimento, mas obedecer o conhecimento. Porque todos os dias, se você quiser ir para o YouTube, você vai encontrar um podcast, você vai encontrar uma palavra de Deus. Mas o que a gente não tem, pessoas posicionadas a obedecer a palavra. Então, o convite para nos tornarmos um filho e desfrutar desse lugar em Deus é obediência. E a obediência é um ato de honra. Amém. E como eu preciso trazer para a minha área, quando você escolhe cuidar da sua alimentação, da alimentação da sua esposa, dos seus filhos, você está honrando a Deus. E você está trazendo o princípio da saúde para o seu lar e vida longa para a sua casa. Porque é uma coisa, Gisele, cultural na realidade. Eu mesmo, eu venho do Rio Grande do Sul, né? Sim. Então, já é uma cultura comer. Sim. Porque, assim, não existe possibilidade de tu ter uma reunião de família e não ter muita comida. Sim. É o churrasco, e aí já vem aquela cultura da carne, né, mais gorda, né? Sim. Agora, confessando o pecado, né? Conta aí. E é legal que você se abra, porque as pessoas, elas vão sentir da mesma maneira que você se sente. Eu fui viciado em droga. Sim. Passei muito tempo, né? Fui usuário de droga. E, por último, fiquei 4 anos viciado no crack.
Sim. Deus me libertou. Foi como tirar isso com a mão. Igual com a minha bulimia, foi assim também. Isso, foi um impacto muito forte que eu tive com Cristo. E aí, o que aconteceu? Você falando me lembrou, porque é o seguinte, eu comecei a botar as coisas que antes eu fazia, que era a droga e o certo vazio, que foi preenchido por Cristo. Sim. Mas dentro do contexto daquilo que eu fazia, por exemplo, eu gostava muito de tomar muita cerveja. Sim. Principalmente artesanal. Eu tive mais problema parar com a cerveja do que propriamente com a droga. Sim. Então... Porque o cérebro vai trocando uma coisa por outra. E o que aconteceu? A Coca-Cola. Sim. Eu comecei a tomar Coca, e hoje eu vou te falar, eu tenho uma dificuldade, eu tô confessando mesmo, porque eu tenho mesmo. Sim. Eu tenho uma dificuldade de tomar água porque eu não sinto mais prazer. Então, e aí o que eu quero te falar, o que eu quero te dizer? Existe uma alienação. Todos nós, em alguma área da nossa vida, a gente tem uma alienação, correto? Sim. E a única maneira da gente nos tornarmos livre é acessar o Criador. Entendi. Foi o que aconteceu quando você conseguiu se libertar do crack ou da bulimia. Então, olha só, o nosso cérebro sempre vai precisar de vícios, certo? Dentro da neurociência é assim, correto? Sim. Então, a gente vai trocar um vício por outro. Então, nós temos que o quê? Nós temos que usar da prudência. Então, nós temos que ter o coração como pomba, mas nós temos que ter a prudência. Se o nosso cérebro, ele gosta de vício, ao invés de viciar em Coca-Cola, você vai ter que colocar um outro vício. Seja um vício de correr, entendeu? Então, não vou fazer vício de correr, vou fazer 200 abdominais todas as manhãs. Vou colocar abdominal. Você vai ter que trocar. E o cérebro troca, tá? O cérebro troca. Você acostuma, no caso? Acostuma. Quando eu era viciada em comida, eu fui trocando vício e eu me tornei corredora. Eu fui correr porque no esporte eu não queria mais comer. Então eu consegui liberar minha dopamina, as minhas endorfinas correndo. Então aquilo me deu bem-estar e eu não precisei mais comer um monte. Então o que aconteceu comigo? Eu sempre joguei futebol, entendeu? Sim. Tipo, jogava tipo 3, 4 vezes na semana. Sim. Então era uma coisa que pra mim fazia muito bem. Eu rompi os ligamentos do joelho. E aí fiz uma cirurgia. Em setembro fiz a cirurgia. Desse período em que eu machuquei, que foi 1 ano e pouco atrás, até agora, eu tô ainda fazendo fisioterapia, aquela coisa toda, vai até junho, maio, e eu engordei 13 quilos. A minha dificuldade hoje... Coca-Cola. É a Coca-Cola e o jantar. Sim, e aí olha só, em relação à Coca-Cola, então o que ela faz? Aquele açúcar dela aumenta a expressão dos seus genes, toda a cascata inflamatória, e torna os seus ligamentos igual uma corda frouxa, igual uma corda fraca. Entendeu? E aí, essa inflamação, ela é crônica e sistêmica. E aí, não somente os teus ligamentos vão ficar fracos, que daqui a pouco você vai ter também uma neuroinflamação. E aí, o seu comportamento, a sua memória começa a ficar um pouco mais fraca. Olha. Então, nesse momento, você começa o quê? Entender e voltar pro Éden. Olha só, Deus criou a Coca-Cola ou a água? A água. Então, você vai trocar primeiro um posicionamento. Porque primeiro é posicionamento. Top. Então, qual é o teu posicionamento? Você vai trocar Coca-Cola por água com gás e limão. Amém. Mas água com gás não engorda, dá celulite. Não dá celulite. Limão, vitamina saudável. C, Água é com saudável. gás é saudável. Vão colocar um pouquinho de carbono ali, pronto. Troca a Coca-Cola com água com gás. Começa todos os dias a te posicionar. E todos os dias você vai falar não. Você começa a repetir um novo padrão por 21 dias. Depois você vai para 44 dias. Quando você viu, você já começou a governar sobre a sua vontade e sobre o seu hábito. Top. Olha só, Caramba. Não precisa começar por coisas complexas. Precisamos começar com pequenas coisas. Sabe o que é mais interessante? É que eu prego isso sobre outras áreas. E o negócio da comida a gente passa despercebido. Mas sabe por quê? Porque eu estou aqui na autoridade de falar da comida. Amém. Você está aqui para falar na autoridade espiritual da sua área. Amém. Só que por isso que nós temos que tratar o outro maior do que nós. Nossa. Por quê? Porque quando a gente recebe do outro, nós estamos debaixo do princípio da multiforme graça de Deus. Porque Ele é o maior. Amém. E por isso que quando nós estamos reunidos em Cristo, ali Ele ordena a bênção. Então, quando a gente sabe que Deus distribuiu um dom para cada um, para que a igreja pudesse ter essa multiforme graça e que ela pudesse ser edificada. Tá entendendo? Então, por exemplo, para mim foi tão simples falar, porque eu não tomo refrigerante. Claro. Então, ele não me domina mais. Claro. Mas
como eu sou livre, o livre pode dizer para alguém que está escravo, eu falei, você pode ser livre. Como a droga cobra pra mim. Exatamente. Da mesma forma, você vai poder falar para uma pessoa, você pode, você consegue, aquele mesmo que me curou pode te curar. Claro. Estamos falando da Coca-Cola, ok? A minha primeira dieta que eu fiz na minha vida, eu trabalhava dentro de uma padaria. Eu vendia 17 mil pãezinhos francês, bolo quentinho, fatiava presunto e queijo, sabe aqueles cacetinhos que a gaúcho fala cacetinho? Meu primeiro posicionamento que eu fui fazer uma dieta, eu trabalhava dentro de uma padaria. Eu me posicionei e fiz minha primeira dieta. Isso 18 anos, estou com 44 anos hoje. Então, ou seja, existe um poder dentro de nós, que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E olha só, nós não temos que nos achar arrogante, que nós sabemos tudo. Claro. E não também achar que a gente não sabe nada. Nós temos que ter a humildade certa. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, Cristo se revela com o seu poder em nós. Mas as nossas fraquezas que vão revelar o poder de Cristo em nós. Então você falou sobre Coca-Cola. Eu poderia falar sobre alguém que come doce, que é compulsiva por doce. Eu poderia falar para alguém que chega à noite e não consegue se controlar e quer comer a geladeira inteira. Mas toda conquista, ela começa com uma semeadura. Amém. A minha sugestão para você, o seu cérebro, o seu fígado, as suas células estão cheias de toxinas da Coca-Cola. Recolhe toda essa colheita ruim que você fez e começa a partir de hoje, quando você chegar em casa. Amém. Abre uma água com gás, espreme um limão. E aí você vai começar de manhã cedo, você vai fazer água com limão. Vou começar a purificar todas as toxinas do meu corpo. E cada vez que você olhar para a Coca-Cola, você vai lembrar de Gênesis 1:26. O Senhor me fez para governar, para dominar e para multiplicar. Governar sobre a minha vontade, dominar sobre o meu estômago, sobre a minha vontade e multiplicar a vida sobre o meu corpo e sobre a vida da minha família. E a gente consegue estender isso aí para todas as áreas. Para todas as áreas. O que a gente precisa entender é que no processo a gente precisa ter perseverança. Olha. Não é simplesmente apertar um botão. Nós vamos ter que passar pelo processo. E muitas pessoas não têm paciência. A borboleta se torna borboleta do dia para a noite? Ela não passa pela metamorfose? A larva não queria sair voando bem com aquela borboleta bonita? Mas, depois que ela se torna borboleta, ela nunca mais é uma larva. Então, isso é em tudo. É na área da nutrição. Se você ver a minha foto antes, depois, você não dá para dizer que eu sou a mesma pessoa. Aos 18 anos, eu aparentava ter mais de 40 anos. Hoje, eu me acho muito mais bonita do que eu tinha aos 18 anos. Só que hoje, quando você chega na minha casa, você vai ver meu filho magro, minha filha magra, meu marido, eu emagreci ele para casar comigo, porque eu falei que, quando eu conheci meu marido, ele era gordinho. E eu queria um homem de Deus. Eu queria um homem que fosse temente ao Senhor. Mas eu não descrevi que tinha que ser magrinho. E ele, quando eu gostei dele, ele era gordinho. E aí eu falei para Deus, o gordinho eu emagreço, sou nutricionista. Ele perdeu 18 quilos para casar comigo. Sério? Então eu entendo que para ser um embaixador do reino de Deus, eu tenho que representar o céu na minha casa. Então, para que eu possa falar com autoridade de nutrição, eu preciso viver a verdade dentro da minha casa. Amém. Entende? Claro. Então, eu acredito que no próximo podcast, eu vou estar te ouvindo, você vai contar no podcast que você já está governando e a Coca-Cola não mais te domina. Amém. E depois você vai descobrir outra coisa. E você vai falar assim, Gisele, você acredita que eu faço um churrasquinho pequeno, faço uma boa salada e já não mistura a maionese com a farofa? Uma maionesezinha, uma salada e um churrasquinho já tá gostoso? Eu tenho uma mensagem de autocontrole sobre Sansão. E eu pesquisando, né, encontrei uma história não, é algo que acontece nos Estados Unidos na liga da NFL, do futebol americano, que eles não contratam técnicos obesos. Porque se os técnicos obesos não conseguem controlar eles mesmos e a sua boca, como é que eles vão controlar um time de 20 homens? Então, quando você vai para a palavra, você vai acordar de manhã cedo, você vai meditar. Você tá com pouca energia mental, o seu cérebro tá cheio de glicose. Você vai dormir e babar em cima da Bíblia. Essa que é a verdade. Não, desculpa, às vezes eu cansei assim de dormir
E parecer que quando eu acordo, não, mas pô, parece que eu nem dormi. É em cima de tudo isso aí. O público é de adulto, casais, tudo estão vindo no podcast, claro, certo? Pode parecer engraçado, mas é mais sério do que engraçado. Muitos esposos convidam suas esposas para ir numa pizzaria. Posso deixar uma dica para vocês, homens? Queridos, não convide a sua esposa para ir numa pizzaria. Levem elas para ir no bistrô. Se você convidar a sua esposa para ir numa pizzaria, ela vai comer vários pedaços de pizza, vai gozar no estômago e não vai namorar com você. É verdade. E não vai ser uma noite prazerosa para o casal. Verdade. Então, olha só, a gente precisa sair da mesa com 20% do estômago vazio. Que com certeza aquela noite vai ser muito melhor. Muito mais disposição para os dois. Não é verdade? Vocês dois vão estar prontos um para o outro. E o seu corpo, lembra que não é mais seu. Amém. Mas é do Espírito Santo. E você tem que cuidar do seu corpo para sua esposa. Assim como a sua esposa tem que cuidar do corpo dela para você. Top. Então eu gostaria que vocês pudessem ouvir esse podcast nessa reflexão leve. Não é uma coisa pesada, mas é um princípio que eu quis trazer. Vocês não estão condenados pelo que o pai, a mãe fez, ou pela cultura de um gaúcho, ou pela cultura de alguém que nasceu de um supermercado em que a gente comia bolacha recheada, comia tudo errado. Não, nós somos protagonistas e podemos fazer as nossas escolhas todos os dias. Amém. Porque no supermercado você pode escolher R$50 para comprar fruta ou Coca-Cola e vodka. Você pode escolher. Gisele, me diz uma coisa, e nesse contexto hoje de trabalho, né? Sim. Que você hoje está trabalhando com muitas, né, pessoas famosas, assim, em relação a isso, você consegue incluir junto a palavra de Deus? Sim, consigo. Então, na verdade, eu falo que o meu consultório é um púlpito para o Senhor, né? Então, no atendimento, meu atendimento é um propósito. Hoje, a minha mensagem é nutrição com propósito. Eu não atendo um novo cliente. Eu conecto um novo propósito. Olha, então, top. Durante a consulta, eu sei que eu estou ali para servir alguém que Deus enviou. E lá, se eu tiver que orar, eu vou orar. Se eu tiver que prescrever, eu vou prescrever. Se eu tiver que abraçar, eu vou abraçar. Se eu tiver que parar e ler a Bíblia ou dar um livro, eu vou fazer. Olha, isso top. É uma prática natural no meu consultório hoje. Até já aconteceram coisas bem sobrenaturais lá. Conta. Já aconteceram coisas sobrenaturais. Tem um local que eu faço avaliação física. Então chega o momento da avaliação física, você tem que tirar a perimetria. Você tira as medidas da pessoa, você tem que tirar a prega, né? Para poder fazer a avaliação física. Então, em alguns momentos de só tocar na pessoa, já teve algumas manifestações espirituais lá no consultório. Não foi uma vez só. Mas com certeza eu vejo o céu aberto naquele lugar. Amém. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não consigo hoje ver a nutrição sem a palavra. Não tem como você separar a vida, o veículo alimento e o veículo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. E a partir do momento que você enxerga a pessoa de maneira integrativa, a sua consulta não vai apenas se resumir em entregar uma dieta. Não é isso. Muitas vezes você vai se compadecer. Sabe aquela passagem onde fala sobre o levita, o sacerdote e o samaritano? Você sabe essa passagem bíblica? Essa passagem foi a passagem que Deus revelou para mim, para esse ano, para minha clínica. Nós fizemos uma confraternização de alinhamento de cultura e DNA do nosso novo posicionamento desse ano. Eu tenho a G-Clinic aqui em Itapema. A gente quer expandir ano que vem, nós vamos estar expandindo. E o que Deus me deu foi que a clínica é uma estalagem aonde Deus vai enviar aquelas pessoas que precisam ser colocado unguento e azeite. Olha. E aí, na estrada, você sabe a história bíblica, que o levita passou de largo, o sacerdote passou de largo. Mas quem é que não passou de largo? O samaritano. E uma das minhas orações para Deus foi para que o Senhor enviasse os médicos, nutricionistas, os profissionais que estão conectados com o meu propósito da minha empresa, para que essas pessoas
possam olhar com um olhar de amor e compaixão. Glória a Deus. E querem realmente levar a cura para as pessoas. O entendimento. Porque eu sei, pastor Diogo, a minha clínica não é apenas um lugar físico. Amém. Aquele lugar é um lugar onde o Senhor tem totalmente liberdade. E aonde a medicina, ela vai até um ponto, eu posso te falar que aonde a medicina não vai, o Senhor opera. Então, é esse lugar, é um novo tempo, é um azeite, um óleo fresco que Deus tem derramado nesse tempo. E eu sei que esse ano nós vamos andar nessa exponencialidade do reino. E eu sei que as pessoas que Deus já enviou para lá, amém, e essas que já estão procurando consulta, é porque elas vão ser impactadas de maneira sobrenatural. Inclusive, eu atendo algumas pessoas famosas, alguns políticos, até alguns deles falam assim, Gi, eles me ligam, me contam. Uhum. Eu estava num evento assim, e o Espírito Santo me falou, olha, vai lá para a clínica da Gi. Lá é o teu lugar de renovo, é o teu lugar de cura. Sério? Aí teve um dessas pessoas que estava num evento bem grande de confraternização. Era o momento dessa pessoa falar. E aí o Espírito Santo falou para ela assim, para tudo, você vai lá. Essa pessoa começou a passar mal. E aí Deus falou para ela, vai lá, que lá é o teu lugar de cura, é o teu lugar de renovo. E ainda ontem essa pessoa foi na minha clínica. E aí ele chega de um jeito e sai de lá renovado. Então, existe algo além do que uma prescrição com expertise de suplementação, com assertividade, com tecnologia, com esse estudo de genética, mas existe uma unção do céu na terra. Então, o que eu quero te dizer, pastor Diogo, eu sou apaixonada, eu sou uma embaixadora do reino de Deus e eu estou lá para servir as pessoas e não apenas para dar ordem a elas. Porque quando você se coloca como um servo, como Jesus se colocou para servir e lavar os pés dos seus discípulos, é nesse lugar onde acontecem as maiores curas. É nesse lugar onde a atmosfera, que às vezes você pensa, mas como? Já procurou tantos centros. Eu já tive situações ali de atender pessoas de muitos poderes aquisitivos e falar assim, Gisele, eu só vou no Bambambam tal, só vou no centro tal. E chegar lá, eu já saber que isso aí é no centro chiquíssimo, super bem renomado. Uhum. E eu orar o Espírito Santo e falar assim, Deus, qual é o caminho? Eu lembro que um desses doutores, eu falei para ele assim, ó, eu tenho uma conduta. Até janeiro, se você não melhorar dessa situação, eu vou entrar em contato com um dos meus professores, consultores da Alemanha, para fazer um transplante fecal. E na época nem se falava quase nisso. E aí eu falei assim, mas eu acredito que você já vai estar melhor. Ele consultou em novembro, janeiro ele voltou para nossa cidade, ele já estava curado, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Eu vou te falar que foi um dos casos mais desafiadores da minha carreira. E desde quando eu comecei a minha carreira, pastor, a meu primeiro caso clínico, o meu paciente tinha 3 meses de vida. Eu não tinha nenhuma especialidade, eu era bacharel em nutrição. Eu peguei uns livros de medicina natural, eu não conhecia a palavra como eu conheço hoje. Sim. Eu fui orar e pedir para Deus me ajudar como montar uma estratégia. Eu montei tudo com estratégias de medicina natural. Uau! Esse cara é vivo até hoje. Uau! Ele foi transplantado de fígado, tudo, tinha 3 meses de vida. E até hoje ele é vivo ainda. E para honra e glória do Senhor, ele não morreu. Glória a Deus. E assim, eu tenho vários casos que eu olhava e falava assim, Deus, eu não sei nem por onde começar. Por onde eu começo essa conduta? E lembra que eu te falo que quando eu pedia para Deus mostrar para mim nos livros, ou me revelar, eu tinha o discernimento e a sabedoria? Porque quem dá a sabedoria e o discernimento é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor. E quando você se coloca em posição de aprendizado, nunca a fonte vai parar de jorrar água. Nunca. Amém. Vai parar de jorrar. Então, que você seja encorajado, que esse podcast Amém. Seja um lugar onde as pessoas podem ser despertadas sobre a honra do seu corpo, sobre cuidar da sua saúde.
Porque muitos pastores vão vir aqui contar seu testemunho, Amém. Muitos missionários, empresários, mas antes deles estarem aqui, existe um templo Amém. Que vai precisar ser honrado. E talvez as pessoas vão começar a enxergar essa unção, esse poder no seu podcast. Amém. Eu já profetizo sobre Glória a sua vida, Amém. Que nos próximos podcasts você vai falar assim, Gisele, eu não posso mais nem sentir o cheiro da Coca-Cola. E eu vou fazer mesmo, eu vou tomar esse posicionamento. E eu declaro que cada copo de água com limão que você vai estar tomando Amém. Vai ser como se fosse 1 litro no reino do Espírito para eliminar todas as toxinas do seu corpo. Amém. Eu quero já declarar sobre a sua vida, Amém. Sobre a vida da sua família, Amém, Senhor. Obrigado, um equilíbrio no seu sistema endócrino, Amém, metabólico, Senhor. No seu hipotálamo. Eu quero declarar agora Jesus, a produção de dopamina, noradrenalina, serotonina, sendo produzida GABA, trazendo um bem-estar físico e emocional. Amém, eu já declaro que toda a resistência à insulina do seu fígado, cessado agora. Eu profetizo porque eu posso ver o Deus Todo-Poderoso tocar sobre as suas células, assim como Ele tornou limpo no mesmo dia das drogas. Assim está acontecendo com as toxinas. O seu corpo, na fase 1, 2 e 3 da detox, totalmente transformado para a honra e glória do Senhor. Eu já quero declarar também que as pessoas que estão ouvindo esse podcast, você que está sentindo agora dor de cabeça, você que não consegue ter mais esperança, que você não consegue mais ter domínio próprio sobre a comida, pela unção que está sobre a minha vida, Jesus, pela mesma unção que me curou, que me libertou da bulimia, me curou da minha autoestima, da minha compulsão alimentar. Eu profetizo, papai, que você está agora entrando nesses lares e tocando Jesus, na mente, no corpo e na alma dessas pessoas. Eu já quero declarar que muitas mensagens serão testemunhadas nesse podcast, Jesus, porque esse podcast não vai parar aqui. Amém, eu quero profetizar dentro do Brasil, fora do Brasil, Itapema, Balneário Camboriú, Jesus, aonde esse podcast ele chegar. Eu quero declarar que a vida de Deus está chegando. Eu quero declarar que a epigenética, a frequência do céu está chegando. Olha Deus, e um novo mover, uma nova oportunidade de vigor, de saúde, de equilíbrio físico e mental está chegando nesses lares, porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito naquele que me trouxe para esse podcast. Jesus, não é sobre aquilo que eu vim falar, mas, papai, é sobre aquilo que tu estás fazendo nessa hora. É o teu operar. Jesus, eles vão esquecer o que eu vou falar, mas jamais vão esquecer naquilo que serão tocados nessa noite. Jesus, eu declaro uma unção de restauração, obrigado, de Senhor. Cura, de liberdade, porque eis que são chamados os verdadeiros embaixadores do reino de Deus, que o adorem em espírito e em verdade. O adorem em espírito Glória e em verdade. Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Diogo, a partir de hoje, amém. A sua adoração vai ser uma adoração de espírito e verdade. Amém. Quando eu falo de espírito, você já estava fazendo. Amém. Quando eu falo de verdade, é o seu corpo, amém. Com a sua célula, com cada órgão, você vai adorar a Deus com o seu comer, com as suas escolhas, amém. Com a sua fala, na compra do supermercado. Amém. E a unção que estiver sobre a sua vida, eu quero declarar amém. Que cadeias serão abertas, algemas serão livres. Amém. Assim como Isaías fala lá em Isaías 61. Eis que o Espírito Santo está sobre mim. Em nome de Jesus. Ele me ungiu para proclamar o ano da bondade do Senhor. Para declarar liberdade aos cativos, libertação aos oprimidos. E declarar, como está em Lucas 4,18, restauração vistas aos cegos. Eu quero declarar essa palavra amém. Hoje sobre este podcast e sobre amém. Esses lares que nos escutam. Gisele. Amém. Obrigado, Gisele. Eu vou falar para você que eu tomei uma aula aqui, porque a gente vive tanto nesse dia a dia, a gente não presta atenção. E é uma coisa que não é nada falado. Sim. Então eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui mesmo para abrir os olhos de todo mundo. Principalmente os meus, porque... Eu tenho certeza
que quando você acordar amanhã de manhã, amém, e você sentiu respirar, e você tomar a sua primeira água com limão, amém, vai ser algo tão sobrenatural, top, que a Coca-Cola nunca mais vai existir aí dentro de você. Vai ser, você vai contar pra mim isso. Amém, eu vou mandar mesmo, amém. Quando eu fui pro Princess, acho que já finalizamos aqui, tá por você. Amém. Quando eu fui palestrar no Princess, antes de eu subir, eu pedi pra Deus, papai, que não seja só o que eu vou falar, mas que essas mulheres sejam tocadas pelo poder que me curou. Amém. Que elas nunca mais vão ser a mesma. Você acredita que eu recebi um testemunho lá na minha clínica? A moça estava no carro, indo pro Princess. Chegou lá, eu comecei a pregar. Eu já tinha ministrado no carro para ela, confirmou tudo. E ela mandou um testemunho que ela foi curada 7 anos de compulsão alimentar por doce. Glória a Deus. Então, eu creio nesse poder que vai começar a ser feito esse ano. Amém. Eu creio que vai ser um mover tão grande, todo mover de Deus, amém, ele começa pequeno. Amém. Mas ele vai aumentando e ele se torna um avivamento. Porque Deus busca verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Quando eu descobri isso, sabe como que eu mais gosto de adorar a Deus? Quando eu vou comer um alimento saudável. Quando eu olho pro meu espelho, eu gosto do meu corpo. Amém. Quando eu coloco uma roupa, eu não me sinto mal. Quando eu vou cortar uma fruta para os meus filhos, eu me sinto uma esposa que cuida do seu lar. Amém. Eu cuido de alguém que realmente está ali honrando e adorando a Deus. E eu acredito que se Deus mudar a mentalidade das pessoas, nessa virada de chave, muitas pessoas serão livres. Amém. E muitas pessoas serão transformadas para a honra e glória de Deus. Amém? Gisele, obrigado. Obrigada, só tenho que agradecer por Nossa, o que você despejou aqui foi muito importante. Muito importante. Eu não sei, né, qual o ponto que você queria. Mas Deus, ele usa as coisas mais loucas para confundir as sábias. Não, mas tudo aqui que foi liberado aqui foi algo muito pontual, muito importante. E você pode acreditar que você vai ouvir muitos testemunhos de cura, tá? Não, e em nome de Jesus vai ser a minha também. Amém? Porque eu creio que era algo que já estava me fazendo mal, mas ao mesmo tempo, tipo assim, nossa, olha só o que eu falava. Eu já me livrei de tanta coisa, eu já parei com tanta coisa, deixa eu com a minha Coca-Cola. Sim. Mas nunca tive como se eu falasse assim, ó. É como se eu falasse assim, ó. Deus, deixa eu aproveitar mais um pouquinho. Você me prometeu tantas coisas maravilhosas, mas hoje ainda eu quero aproveitar um pouquinho desse mundo. Olha só, as promessas estão aí para ser cumpridas. Amém. Sabe, Deus falar assim, Moisés, vai levar esse povo para Canaã. Uma terra que mana leite e mel, ficaram reclamando das codornas. Por favor. É verdade. Não é verdade? Pensa que você vai ter disposição física, vai ter uma barriga mais tanquinho. E você vai lá, tá fazendo um suco maravilhoso. Não, e me sentir bem também, né? Eu acho que isso é o melhor de tudo. É porque se eu for falar só autofagia, eu daria uma palestra só sobre autofagia. Explicando quais são os alimentos, como que ativa, como não ativa. A partir desse ano, eu vou começar a palestrar, porque eu quero ensinar as pessoas a serem livres. Amém. Eu quero ensinar as pessoas a serem livres. Mana, muito obrigado. Deus abençoe, viu? Muito obrigado por tu ter aceito o convite. Eu acho que tudo aquilo que foi despejado aqui foi muito pontual. E assim, ó, vai mudar a vida de muita gente. Inclusive, eu posso te dizer com certeza, virou uma chave aqui. Parece uma simples Coca-Cola, né? Mas é apenas um exemplo de uma botija de azeite de oliva. Amém. É uma botija do que Deus vai derramar. Amém? Amém. Deus muito obrigada, abençoe, pastor. Gisele, que Deus possa te abençoar poderosamente, além do que tu imaginas e que tu possas pensar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Gente, obrigado, viu? Obrigado aí pelo tempo aí que você dedicou. Muito obrigada, viu? Tempo que vocês dedicaram aí de ficar, né, olhando. Olha, eu tive uma aula aqui, eu tenho certeza que vocês vão ter também. Então, por favor, gente, compartilha, que eu sei que vai ser bênção na vida de todo mundo. Amém? Deus abençoe a todos. Makir Podcast.